Nesse vídeo aqui eu decidi fazer um comparativo, já que nós estamos encerrando o ano de 2024, eu decidi aqui procurar algumas informações a respeito de carteiras recomendadas lá no comecinho deste ano, para a gente verificar se as projeções de dividendos foram concretizadas ou não, se os analistas acertaram ou não as recomendações que eles fizeram. E para isso eu busquei aqui alguns dados na Economática, tá? Uma fonte bem confiável de informação, tá bom? Então eu peguei essa reportagem aqui, que basicamente fala o seguinte: as melhores empresas para dividendos no ano de 2024, as principais candidatas. Legal, eles fizeram aqui um pouco do que seria o dividend yield histórico da nossa bolsa de valores, tá? Você pode ver que na média aqui nós ficamos entre esses 4, 5%, cai um pouquinho ali para 3%, e de 2020 em diante nós criamos um novo paradigma, em que muitas das vezes você tem um dividendo muito mais próximo aqui dos seus 8, 9%, ou seja, mudamos totalmente a ideia que nós tínhamos. Entretanto, eu quero sublinhar com vocês, estamos falando do dividend yield do Ibovespa, tá? Não estou falando de todas as ações que estão listadas, estou falando daquelas negociadas aqui com liquidez suficiente, com alguns outros critérios para entrar no nosso índice Ibovespa, tá bom? Isso daqui de forma histórica, considerando até 2023. E aí, o que eles fizeram? Eles buscaram também quais foram as 10 melhores pagadoras de dividendo no ano de 2023, mais uma vez, considerando a carteira apenas Ibovespa, tá? Tem alguns ativos que estão fora do Ibovespa, que pagaram muito mais dividendo que isso, e que não estão aqui, mas já estou explicando qual que é o motivo, tá bom? Vamos lá. Primeira de todas, e eu tenho certeza que muitos de vocês ficam sonhando em receber esses dividendos na ordem de quase 30%, estamos falando aqui da Petrobras. Logo em seguida aqui da Siderúrgica Nacional, CSNA3, depois a Semin, que seria ali, vamos dizer, o spin-off, né? Seria a divisão que saiu do braço da CSN mãe, como eu gosto de chamar, para então a criação da Semin, tá? O pessoal gostou muito do ativo, eu até me arrependo um pouco de não ter comprado, quando lá atrás bateu os seus 3,10, 3,20, eu poderia ter comprado alguma coisinha, pensando talvez apenas em receber esses dividendos. Mas, como sempre, eu deixo aqui a oportunidade de passar. Mas vamos lá. Além disso, Banco do Brasil, que foi uma baita pagadora no ano de 2023. Goal também, que é a holding da metalúrgica Gerdau. Semig, que mais uma vez esse ano até que foi interessante, pagou bons dividendos, deu uma bonificação legal. Bradesco 3 e 4, ou seja, o Bradesco até então não estava no descrédito todo que havia, então parecia até então que nós teríamos dividendos razoáveis, e finalmente BB Seguridade com 10,32% de dividend yield, e BB Seguridade, além de tudo isso, ainda fez recompra de ações. Legal, você poderia imaginar, e aí uma pessoa normal poderia falar o seguinte, tá, se essas aqui foram as melhores pagadoras de dividendos no ano de 2023, bastaria eu replicar esses ativos. Mas não funciona desta maneira. Não é assim, meu caro. Cuidado, porque algumas dessas empresas, especialmente as primeiras aqui, elas estão muito focadas em commodity. E, se você não sabe, commodity, ela oscila muito rapidamente, tanto para cima quanto para baixo. E claro, quando você está nos momentos de mais alta da commodity, você surfa uma baita valorização, você consegue ali bons dividendos. Então, imagina só, a pessoa que comprou Vale, por exemplo, nos seus R$40, viu ali chegar um minério de ferro a mais de $200 a tonelada e recebeu numa única tacada 9, 12 reais de dividendos ali da Vale. Imagina só o dividend yield dessa pessoa. Só que você também deve se recordar que muitas pessoas compraram Vale ali nos seus 90, 100 ou mais de 100 reais. Então, imagina só o problema de você comprar empresas que têm essa oscilação tão forte na commodity e comprar no momento errado. Você, claro, pode ter recebido os dividendos, mas eu aposto que eles não compensaram toda a queda que o papel teve desde então. Então, passada aqui a premissa de que você não deveria copiar esses ativos, eu acho que vale a pena olharmos um pouco mais para o que eles estão falando. Olha só, eles falam que as empresas têm que ter registrado lucro, esses aqui são os critérios para estar ali, né, no ranking, tá bom? É necessário um histórico de pagamento de dividendos, etc, etc. E aí, nós chegamos finalmente à lista de quais seriam as melhores empresas pagadoras de dividendo no ano de 2024. E aí, eu vou te mostrar ainda se essas empresas bateram ou não as expectativas dos analistas. Então, para a gente começar, tá? Temos aqui Mali Metal Leve, que não aparecia até então. Aí temos depois Copasa, que também não aparecia. Kepler Weber também não aparecia. Caixa Seguridade, Irani, CPFL Energia, Positivo, Minerva, SLC, Engie, Cury, né, que é uma construtora, Klabin, Ferbasa, Jales Machado, ou seja,
completamente diferente da carteira que nós tínhamos lá atrás. Até para a gente voltar, olha só, você vê aqui no ano passado, tá bom? As primeiras posições. Petro, ela conseguiu se repetir, CSN não, então vou até mudar de cor aqui, ó, CSN não, CEMIG não, Banco do Brasil ficou, Gerdau não, CEMIG saiu e as outras aqui permaneceram. Então de todas essas daqui, vamos lá, apenas Petro ficou, Banco do Brasil, Bradesco, aí eu não vou pegar as repetidas, e BB Seguridade. Ou seja, de todas essas daqui, 4 ficaram e outras 4 foram embora, tá? Lembrando que há algumas ações repetidas aqui. Neste ponto, agora, vamos ao que era projetado. Ah, André, mas assim não tá fácil de eu entender. Ah, então eu preparei uma planilha para você, meu caro. Fica aqui comigo, porque tem muita coisa. Eu faço a planilha para você, mostro qual foi a média, mediana, se acertou, se errou, e então vamos lá, né? Ó, MAHLE Metal Leve, que foi a primeira, eles projetaram 30 e o anunciado, pelo menos até esse momento no ano de 2024, eu estou gravando praticamente aqui em dezembro, então é muito pouco provável que tenhamos algum anúncio que vá mudar significativamente esse panorama que nós temos aqui. Então, olha só, a MAHLE Metal Leve pagou até o momento 8,42, ou seja, perdeu a própria Petrobras. Estavam esperando um dividendo na casa de seus 19%, pagou um bom dividendo de 12,82%, entretanto não foi o suficiente. A Copasa, essa sim, surpreendeu positivamente, tá? Pagou aqui 14,29%. Então, muito ali dos dividendos extraordinários que estão pagando, estão conseguindo trazer a rentabilidade da Copasa lá para cima e os preços também, que para mim, que não tenho ação, é uma tristeza. E mais uma vez, como eu sempre deixo passar a oportunidade, eu vi esse ativo lá nos seus 15, 16 reais e quase dei uma mordida ali nos preços, mas acabei esperando que o papel caísse, acabei esperando cair um pouco mais de dinheiro de dividendos na minha conta e acabei não aproveitando esta oportunidade, tá bom? Até o momento, BB Seguridade também está perdendo, e aí, claro, Bradesco, Banco do Brasil e Kepler Weber, essas conseguiram despontar positivamente. Então, Bradesco estavam esperando 9%, quase 10%, na verdade, e pagou até o momento 11%. Banco do Brasil esperavam 8%, pagou 10%. E a Kepler Weber, que é um ativo que eu particularmente não gostaria tanto de ter na minha carteira, mas ainda assim surpreendeu positivamente no ano de 2024. A Caixa ficou muito parecida, tá? 7,2 para 7,8, assim como a Irani, 7,2 para 7,8, mas um pouco menor do que os analistas estavam prevendo. A própria CPFL Energia foi positiva, tá bom? Superou aqui as expectativas. Olhando para uma outra que eu confesso que eu nem sabia que pagava dividendos, mas é a Positivo, tá bom? É uma empresa que pagou praticamente 7%, não tão longe do que era estimado. Agora, olha só isso aqui, gente. Eles colocaram Minerva, que não pagou absolutamente nenhum centavo e estavam estimando 7% de dividendo, ou seja, não conseguiram nem chegar perto. Essa aqui foi problemática. SLC, uma baita de uma empresa, esperaram 6,6, pagou 5, razoável, mas ainda assim um tanto abaixo. Depois disso, a Engie, que ficou ali razoavelmente próximo, né? Então 6,5 para 6,4, legal. Outra que surpreendeu, que foi a Cury, né? Que é uma construtora, superou bem aqui com mais de um ponto percentual em relação ao que era estimado. A Klabin ficou muito próximo, né? 6,19, 6,10, então bem tranquilo. Ferbasa também aqui, ó, 5,7 para 5,9, também não tão distante. E Jalles Machado, essa sim o pessoal aqui errou legal, né? Pagou praticamente 1,3% e estavam estimando 5,6%. E aí eu fiz para vocês algumas contas. Os analistas erraram 10 papéis e conseguiram acertar apenas 8 deles, tá? Não é nada mal, tá bom? Eles acertaram 8 desses papéis, só que eu quero que você perceba que, olha só, a média de dividendos que foram efetivamente pagos, então esse daqui é do DI normal e esse daqui é do projetado. Nós estávamos com uma média, pelo menos, que foi paga de 7,55. Ao passo que a mediana, para a gente excluir, por exemplo, esse daqui de 0 ou esse daqui de 1, tá bom? Ficou na casa de 7,31%. Os analistas, na média, estavam projetando um dividendo na casa de 9,72. E a mediana, neste caso, ficou em 7,65, de acordo, mais uma vez, retirando esses muito altos e esses muito baixos, tá?
ponto é, e o que eu quero que você entenda é o seguinte, essa diferença aqui, na média, é muito importante quando você decide seguir uma carteira recomendada, como é o caso dessa daqui, claro, um estudo. Por quê? Essa diferença de 2,2 pontos percentuais no longo prazo faz uma baita de uma diferença. Só para você ter ideia, esses 2 pontos percentuais é o que diferencia a sua carteira, por exemplo, desse indicador aqui. Ó, você está, por exemplo, recebendo 4, 5%, enquanto seu coleguinha está recebendo ali 7, 8%. Esta diferença aqui é fundamental para os juros compostos. Os juros compostos, eles são a única exponencial que vai justificar se você terá no longo prazo um patrimônio de alguns tantos milhões ou se você não chegará talvez apenas a R$1 milhão. Portanto, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender duas coisas. Primeiro, jamais siga uma carteira recomendada apenas baseado no dividendo. E segundo, cuidado com o tipo de recomendação que é dada, porque muitas das vezes ela não está aderente ao seu perfil. E para que você tenha o total conhecimento, eu faço o convite para você se inscrever aqui no canal, porque só então você obterá todo o conhecimento necessário para investir com qualidade. Então, vou deixar você com esse vídeo para você continuar seus estudos e nossa área de membros para você conhecer mais benefícios que eu posso trazer para você. Por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau!